Olá, bem-vindo a mais um programa do nosso canal Falar é Fácil, do nosso programa Entre Líderes. E hoje tendo a oportunidade de trazer aqui uma pessoa especial de recursos humanos, que é a Sofia Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Sofia, em nosso programa. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigada mesmo. Sofia, ela é Head de Recursos Humanos da Nokia, integrante do Board Local e Decisão. Nokia, né, uma empresa assim internacional, finlandesa. Como é que você trabalha com esse pessoal com uma cultura tão diversa do que é aqui do nosso país? Porque na verdade eles estão vendendo e você está atuando aqui no Brasil, né? É verdade. E sabe que a Nokia foi pela 8ª vez o país mais feliz do mundo. Isso é muito legal, né? Que interessante. E tem uma... Mas na Finlândia. No mundo. No mundo. É o 8º no mundo, como o mais feliz, né? E tem uma finlandesa aqui que ela fez um livro sobre isso, né? Porque o que define a felicidade? É diferente, né? Então, na Finlândia tem um frio absurdo e as pessoas tendem a ficar mais tempo em casa. E morando com mais pessoas, né? Isso é engraçado também. Então, aqui no Brasil, você imagina, a gente não tem essa cultura. A cultura do Brasil está fora, né? Então, a gente tropicaliza muita coisa, né? Eu acho que a essência deles do cuidar, por exemplo, todo país tem um seguro de vida muito bom e tem países que não é obrigatório ter isso como benefício. Então, a gente vai seguindo as diretrizes, que é muito bom. Então, eu vou te dizer que é muito fácil trabalhar com uma empresa que está de acordo com seus valores, né? Porque eu acho que é uma decisão, se você me convida para eu trabalhar contigo, a gente tem que ter um matching dos valores, né? Então eu acho que a Nokia busca sempre isso, e em todas as empresas que eu passei eu também busquei falar, puxa, eu acreditava no produto da Natura, né? Então por isso que eu trabalhei lá. Então eu acho que tem que bater os valores, né? Eu acho que isso é... E como vocês quantificam a felicidade na sua empresa? Vocês têm indicadores? Hoje eu não tenho. A gente tem engajamento, a gente tem várias pulse surveys aí que são pesquisas pequenas, porque a gente fala muito nesse... você fica respondendo um questionário de 100 perguntas. Não, vamos fazer pequenas perguntas, né, pontuais, para que você fale sobre isso. Eu acho que um fator que a gente estava conversando aqui no paralelo de estar em casa e ser flexível, hoje engaja absurdamente. Hoje as pessoas conseguem equilibrar sua vida, buscar a criança na escola, ou ter vida pós, né? Eu acho que as pessoas falam, mas é só porque eu tenho coisas para fazer em casa. Não, vai para um parque. Tem assim, tem vida após a morte, tem outras pessoas que perguntam se tem vida após o casamento. Então, tem vida após o home office. Exato. Tem vida após Covid, né? Então tem vida, né? Então acho que a gente vai se adaptando, vai aprendendo, né? Mas não tem que ser só a sexta-feira feliz. A segunda também tem que ser boa, né? Então a gente tem algumas premissas que você faz lá de respeitar os horários, porque você imagina, o gestor que está lá na Finlândia, ele começou muito mais cedo que você. Então, mas vamos respeitar os horários, né? Então tem várias coisas que a gente adapta, né? Não é um copy-paste, a gente adapta. E tem muita coisa daqui que a gente manda para lá que é uma informação boa, né? Aqui a gente cuida da aposentadoria dos profissionais que já aposentaram e decidiram continuar. Lá não é tão normal fazer isso, né? Então... Porque o próprio governo cria uma condição para dar sustentação. Questões da saúde mental, como que vocês trabalham? Porque não é todo mundo que tem um problema de depressão, de saúde mental que se posiciona, porque tem receio de perder o trabalho, a posição e tudo mais. Como é que vocês trabalham isso? A gente tem na base da essência da Nokia, que a gente fala assim, são os essentials que a Nokia tem, que é o Feelers, o Open e o Empowered. E o Feelers, que é o destemido, que é você desafiar o status quo, né? Então, estar aberto a ouvir e falar, né? E o empoderamento mesmo da sua cadeira. Então, a gente traz essa premissa para que você também não tenha a retaliação, né? Porque muitas vezes as pessoas não falam ou por vergonha ou por qualquer outra coisa. Então, já no onboarding, a gente traz esse peso muito forte de que assim, eu tô aqui para te ouvir, te escutar e te ajudar. Então, o desafio de trabalhar em casa, ele também traz um pouco dessa distância. Eu não te vejo todo dia, eu não falo com você todo dia. A gente não tem uma obrigação, que eu ouvi da Carmed, eu ouvi lá do presidente que ele fala tem que abrir a câmera todo dia, né? E eu fui para casa pensando, será que tem que abrir a câmera, né? Eu que invadi sua casa, né? Como é que eu vou invadir a câmera da sua casa? Mas isso também me ajuda a saber se a pessoa tá bem. Então, a gente deixa livre um pouco disso. E o que a gente aprendeu com isso tudo é que não é só o plano médico.
né? Então, o plano médico vai te ajudar. Você tem as terapias. Então, hoje a gente tem uma plataforma com a Wells, que cuida de saúde mental, e para você e para tua família, porque você imagina que você está aqui, mas seu esposo não está bem. Ele vai usar a plataforma Wells. Claro. Interessante. É um plano de saúde, é um plano médico? Ele é fora médico? Do plano. Foi um aprendizado também, porque a gente falava, poxa, meu plano tá aí, não é um recurso barato, vamos combinar? Ele é, depois da folha, meu segundo custo. Poxa. Porque ele tem a família, ele tem os dependentes, a gente tem até os 24 anos, e como eu estava comentando, a Nokia tem uma faixa etária que eu vou até 79, 80 anos, com muito orgulho. Então eu não quero que essas pessoas trabalhem mal, mas são pessoas que usam mais o plano, então elas têm que estar muito mais saudáveis. Então eu sou daquela que falo, tem que parar. Pra você entregar o resultado, você tem que estar bem. Então para, então a gente olha a jornada. Porque as pessoas em casa, às vezes, começam a trabalhar, não para. Então, eu sou daquela que olha a jornada, quando você está trabalhando, falo que tem que parar. Como você controla a jornada? De quem não tem o controle de ponta é mais difícil. Então, eu vou na liderança, que a gente falou lá atrás. Eu falo, você tem que estar comigo. Porque se você colocar a pessoa num processo enorme, num projeto que tenha muitas horas, ele vai ficar doente. Você não vai entregar o projeto. Né? Então, a NR até me ajuda a fazer aqueles treinamentos obrigatórios, porque se chama liderança, ninguém quer. Né? Então, vou falar de saúde mental, eu já sei trabalhar com o meu time. Eu falo, não, é obrigatório. Tem que estar lá. Então, melhorou muito mais esse controle. Ele usou. Exato. E para saber o quanto que é diferente, que eu acho que a lei aí ela traz um pouco do laboral do pessoal. Porque eu fiz terapia para cuidar do luto da minha mãe. É diferente, não é laboral. Né? Então a gente tem que aprender que, mas eu tô ali, eu tô trabalhando, eu sou uma pessoa só. Esse investimento da empresa nos colaboradores. Da empresa. E as pessoas, os colaboradores não pagam isso à parte. Não pagam. Então, porque eu tenho que estar bem, porque assim, é um problema que não é laboral, não tem nada a ver, né? A situação da minha família não tem nada a ver com isso. Mas eu uso essa mesma plataforma para estar bem todos os dias. Mais e mais eu vejo assim, que recursos humanos têm se transformado, não em função das empresas, que olha, que é bonito ter um recursos humanos mais forte, não, mas os próprios profissionais de recursos humanos mais e mais se preparando e fazendo parte do board da empresa, nesse sentido. Mas em função desse desenvolvimento da própria pessoa de recursos humanos, que está trazendo para a empresa, de fato, um recurso poderoso, que é o seu próprio recurso, para lidar com os recursos, ou o principal recurso da empresa, que são as pessoas. Mas então, como é que você vê, no seu papel, já que você lidou e trabalhou com grandes organizações, a sua evolução, talvez como modelo para as pessoas que atuam em recursos humanos, de que maneiras elas podem progredir para fazer parte do processo decisório das organizações pela valorização do papel? Claro, você atua numa empresa que já tem uma mentalidade, os valores fundamentais, como você falou no início. Então, fica, creio que, mais fácil em relação a isso. Mas não adianta ter uma empresa com valores fundamentais se a própria pessoa não está engajada e não traz novidade, não traz assim toda uma série de procedimentos para que a empresa adote, implante e de fato possa assim crescer, obter lá um trâmite dos resultados, lucros e sucesso, crescimento, etc. De que maneiras, a partir da sua própria história de vida, você conquistou esse espaço e tem trazido para a Nokia esse processo de evolução continuada, em função do seu papel pessoal? Eu acho que é de fato uma evolução, né? O papel do RH lá atrás, ele nem permitia isso. Talvez o RH nem estava nas decisões, né? Ali era o financeiro, era folha de pagamento, enfim, uma coisa assim mais comum. Então, daquele RH 1.0 para o 5.0 que tem hoje, né? Eu acho que ele era muito mais burocrático, né? A folha continua sendo essencial, porque você não vai trabalhar de graça, né? E ela nunca é lembrada. Técnica, lá, ela só é lembrada se tiver algum erro. Sim. Agora, o papel foi mudando à medida de que a gente foi mostrando também que uma pessoa desengajada não entrega, uma pessoa que está com trabalho excessivo não entrega. E aí quando vem uma liderança cobrar e fala, nossa, vamos fazer um team building, não é team building, né? Não é. Então vamos sentar aqui, vamos falar de fato o que está acontecendo, né? Então tem uma distribuição de headcount por projeto, a gente trabalha muito com isso. Eu vou colocar 5 num projeto que precisava de 10. Não, né? Então o RH ele tem que trazer valor a posição dele para que ele seja enxergado, né? Então, e de uma forma muito mais estratégica. Então, ao longo dos anos, eu acho que eu dei a sorte de trabalhar em empresas que colocavam o RH nesse patamar, né? Mas não são todas as empresas. Você falou muito bem, não são todas as empresas. E aí esse RH ele tem que mostrar o valor que ele tem lá no negócio.
lá na ponta, né? Porque a receita vai vir muito melhor com as pessoas engajadas. Então, e não é o brinde do RH. O brinde é legal. Eu acredito que as pessoas também gostam disso, principalmente o brasileiro, né? Mas a essência do processo é esse. Então, quando a gente fecha um projeto e fala, não, vamos colocar esse número de pessoas que as pessoas vão trabalhar felizes, engajadas, dentro das 8 horas, para que elas possam ter a sua vida depois, me fez com que eu fui conquistando alguns lugares, participando. Então, hoje, no comitê de decisão, a gente fala de tudo. Desde, por exemplo, o valor do euro. Então, assim, uma empresa finlandesa, a gente tem muita coisa que vem de fora para cá, e eu já saio perdendo R$ 6,36, né? Então, assim, se eu não sou detentora desse conhecimento, eu também não consigo contribuir. Aí tá o lado pessoal. O lado pessoal, por exemplo, eu sou psicóloga de formação. A psicologia não traz um grande número financeiro. O que eu fui buscar? Outras formações. Então, eu fiz finanças para não financeiros, fiz um MBA em economia, porque você tem que falar outros temas, você tem que trazer para a mesa... É como se fossem vários idiomas numa empresa só. Até o inglês, né? Até o inglês. Ou o finlandês, talvez. Exato, que aí já é um passo adiante. Mas se eu não trouxer toda esta gama, eu também não vou conseguir participar, porque eles vão falar, puxa, mas a Sofia também, ela só consegue trazer o negocinho ali do RH, né? E não, eu contribuo com tudo isso. Então, como que a gente vai fazer? Então, a gente fala desde crises, quando a gente já passou de fechar uma unidade, crise como a pandemia, né? Onde todo mundo aprendeu a conviver com tudo isso, com perdas, né? Até falar de um programa de RH, de saúde mental, e falar de um plano de logística. Então, a gente precisa de uma logística reversa, quanto custa isso? Eu estou junto nesse projeto. Então, eu acho que tem a tua contribuição, né? O que você vai fazer para chegar lá, e a empresa perceber valor, né? Então, se não tiver isso junto, não vai. Como que é trabalhar da cultura organizacional, as lideranças e os processos transformacionais? Olha, o desafio é a gestão de mudança, né? É você falar com esse profissional que está lá há 50 anos, que ele não é mais o líder de tal área, ele vai virar outra área. E aí eu volto para a educação. A gente teve que capacitar muita gente que escolheu ficar todos os dias, né? E falar, puxa, não é mais assim, agora é assado. Olha, agora não tem mais esse processo, agora eu não sou mais o líder dessa área. Mas eu quero que você fique. Você fica comigo aqui? Então, é uma troca, né? Porque se ele também não comprar essa ideia, eu também não vou conseguir fazer com que essa organização permeie e tenha sucesso nesse novo negócio. Então, essas trocas, óbvio que ela é uma troca que vem global, e você recebe muita diretriz que vem lá de fora, então muita coisa a gente não constrói aqui, mas ele vem de uma forma tão robusta que eu consigo que essa cultura desça de uma forma sólida e que as pessoas comprem a ideia e que permaneçam. Então, a Nokia muda muito, muda de estrutura, muda de processo, mas aqueles essentials que eu falei para vocês não mudam. Então, continua sendo uma empresa que valoriza a troca de conhecimento. Nenhuma decisão ela é feita sem compartilhar. Então, antes de eu levar um processo, eu compartilho com todo mundo gostou, todo mundo comprou a ideia. Aí vai. Então, eu acho que é um pouco disso que fortalece a cultura, essa liderança que sempre permeou em ficar. Óbvio que eu tenho pessoas que entram e saem. Cultura de organização, tá tudo certo, claro. Faz parte, né? Ele só não tem que ser algo que me defina como empresa, né? Então, a Nokia é uma empresa em que as pessoas têm aí uma média de 18, 19 anos de empresa, uma média idade de acima de 40 anos. Então, isso define a Nokia, né? E não uma empresa, eu não sou uma startup, não sou. Não é isso que a Nokia busca. É uma empresa sólida, que tem valores, você falou. E uma das coisas que você falou logo no início do nosso bate-papo aqui foi assim, que a questão dos valores fundamentais. Quantas empresas assumem, adotam, contratam pessoas, mas não fazem uma aferição dos valores essenciais da pessoa. De repente, a empresa tem uma estrutura de valores, ainda mais de Finlândia, de uma estrutura internacional, que tem os valores que são sólidos, né? E a pessoa não foi filtrada nos valores. Daí a pouco não vai ficar, porque não há compatibilidade. Da mesma maneira, a pessoa às vezes entra, mas não percebe quais os valores da empresa. Não vai ficar também. Então, essa me parece uma questão básica. Uma empresa dessa tão tradicional e tão antiga, vocês já tiveram alguma crise que vocês tiveram que fazer gestão, que ameaçou a reputação e a imagem de vocês? De reputação não, de imagem nunca. Acho que a Nokia sempre conseguiu se manter aí num patamar muito bom. Mas a crise
financeira, a crise econômica que o país passou, que a própria pandemia fez passar, e você se reorganiza. Você se reorganiza em número de pessoas, então, quando você fala de demissões, então, e por isso que a gente humanizou isso falando do offboarding, e hoje eu tenho um trabalho de outplacement quando a pessoa sai, porque ela não sai sozinha, ela sai com uma empresa que ajuda no processo de recolocação. Então, a gente vai aprendendo nessas crises em que, assim, não é só uma crise que aconteceu com a Nokia, é uma crise que aconteceu com o mundo e a gente tem que aprender. Então, acho que isso nos fortalece para criar processos melhores, né? Para falar aquele walk the talk, né? Não é a Sofia postou no LinkedIn, não, mas isso acontece, né? Então, eu acho que isso, quando a gente fala de valores pessoais, que você falou bem, né? De, por que eu fico? Porque faz sentido para mim, né? Então, a área hoje de Talent Attraction, ela tem esse olhar para contratar a pessoa certa. Eu vou fazendo uma entrevista contigo aqui. Será que você vai ficar na empresa, né? Então, a gente não mede o turnover à toa. Eu vou ver o quanto que eu tô assertivo com as pessoas e o quanto que, culturalmente, você vai levar essa empresa para um lugar melhor, né? O importante que a gente fala é olhar para a mesma direção. Né, os colaboradores têm que olhar para a mesma direção, RH, financeiro, né, tem que ser nesse sentido. Como que vocês trabalham a comunicação com os líderes e com o chão de fábrica? Para poder passar todos esses valores, o propósito, para estimular e engajar as equipes. Aqui no Brasil a gente não tem fábrica, né? A gente tem só liderança e um time de vendas. Então eu vou dizer que o trabalho mais difícil é chegar na venda, né? Assim, aquela pessoa que está todo dia com o cliente. E eu faço muito cascateamento com a liderança, então a gente reúne a liderança para falar sobre isso. E a Nokia tem um processo muito legal que chama Town Hall. Então, você para de 3 em 3 meses toda a organização e cada área tem um espaço. Então, o presidente começa falando, o RH tem 20 minutos, cada área fala um pouco sobre isso e é ali que a gente põe todo mundo na mesma página. Como foi o quarter? Foi bom, não foi? O que a gente vai seguir? Aí, cada líder de negócio fala um pouco sobre os desafios, o que eu vou fazer para o próximo trimestre para melhorar ou para manter, para alguma coisa. E eu trago esse ponto de falar, nossa comunicação é essa, sobre saúde mental. Eu trago tudo, reforço a Wells, eu reforço, olha, vocês ouviram ali o resultado? Para fazer tem que estar bem. Então não adianta. Então eu trago indicadores da Wells porque tem também a flutuação, né? Então quando você lança o programa, muita gente adapta. Aí depois ele para. Então se eu não tenho ali alguém falando, não esquece, né? Então assim, quando eu vejo que alguém se afastou por saúde mental, eu dou 10 passos para trás, porque eu falo, onde que a gente não conseguiu atuar? Onde a minha comunicação não chegou? E talvez não seja só aquele problema, mas o que gerou aquele problema, que estão gerando problemas para outras pessoas, é um conjunto de Exato, então a comunicação ela é chave para o negócio acontecer, para o negócio dar certo. Quando a gente fala em RH, você pensa em soft skills, mas aqueles básicos, né? E você, assim, me trouxe uma inspiração que soft skills hoje vai muito mais do que os básicos, né? Muito mais. Muito mais mesmo, né? O que você trabalha com soft skills e outras formações? Hoje a gente trabalha muito mais assim, a adaptabilidade, né? Então, como a gente mudou muito, então a gente fala muito de esse engenheiro que vende, né? Então, assim, ele tem que estar muito bem para vender, então a gente fala do engajamento dele ali, das qualidades que ele precisa ter, comunicação, relacionamento. Então, você tem que ter, e hoje tem até uma pessoa que colocou uma ferramenta que ele foi vender um produto, aí ele pegou o perfil no LinkedIn e trouxe nessa ferramenta de IA. Olha, para você falar com a Nancy, você tem que falar assim, assim, assim que você vai conseguir vender o produto. Nossa. Gente, sensacional, mas cadê a pessoa por trás? Né? Eu falei, gente do céu, então tem que ter, né? Então, assim, o IA, talvez ele vai trazer um pouco de dados ali, mas você tem que ter ali o ser humano por trás. Unidade, exato. Sofia, palavrinhas finais aqui para quem está te vendo, assim, uma recomendação para os profissionais de recursos humanos, já que você é uma pessoa que tem tanta bagagem, tanto conhecimento, tanta sensibilidade. O
O que você diria para um profissional de recursos humanos e para depois, assim, fechamento para nós aqui? Legal. Eu acredito no desenvolvimento pessoal, então acho que não esquecer disso, não esquecer de você, se cuidar, trazer a estratégia para o negócio, para a mesa, trazer o conteúdo. Então acho que a transformação da posição que você está hoje para uma melhor, ela depende muito de você. Então todas as pessoas que falam comigo, mas eu estou tentando chegar, não estou conseguindo, então vamos buscar formas, não tem uma receita pronta, mas entende como a sua empresa funciona e vai trabalhando nisso, né? O mudar talvez é mais fácil, mas talvez não vai te realizar. Então eu falo, não sei se é mudar, né? Tenta olhar um pouco, né? E pensar um pouco a médio prazo, né? As decisões não precisam ser tomadas agora, né? Então pensar um pouco como você vai fazer, criar uma estratégia. E eu falo muito de dar peso ao que realmente tem que ter, né? Assim, é um peso muito grande, calma. Né? Vamos direcionar as coisas, o equilíbrio, né? O equilíbrio, uma boa comunicação, acho que é isso. Eu também tive muita sorte, assim, de ter pessoas boas ao meu lado, né? Então, não cheguei aqui à toa, né? Então, acho que tive pessoas boas aí como liderança que me ajudaram. E agradecer o trabalho de vocês, pelo convite, muito bom. Sou fã da educação, então a educação move as pessoas, né? Então, reforço isso com meu filho lá de 10 anos, que não quer estudar, que a educação só melhora o teu futuro, a sua fala, né, as suas habilidades, né? Então é isso, que a educação sirva aí de exemplo e nos engaje cada vez mais.